O tema predileto de Jesus era o amor do Pai e a abundante graça de Deus. Há na Bíblia lindas histórias sobre a graça, mas eu queria destacar hoje uma com você que, quem sabe, é a história mais bela sobre a graça de Deus. E ela está no Antigo Testamento. E ela aparece aqui em 2 Samuel, no capítulo 9. Se você puder, leia comigo o primeiro verso. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1, diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Você sabe que para nós entendermos um texto da palavra de Deus, nós precisamos entender o seu contexto, ou seja, aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Mas preste atenção no verso mais uma vez. Eu vou ler de novo. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Bom, vamos então situar esse verso. Davi, ele fora ungido muitos anos atrás para ser rei em Israel. Mas se passaram décadas entre a unção de Davi e até o momento que ele se assenta no trono. Quando é que Davi se assenta no trono? Davi vai para o trono depois da morte de Saul. Saul morreu numa batalha, está lembrado? Na realidade, quando Saul viu que o exército de Israel estava perdendo uma batalha e que ele morreria, ele pediu ao seu escudeiro que tirasse sua vida. Mas o escudeiro relutou. O seu guarda-costas estava ali para protegê-lo, não para matá-lo. E sem opções, Saul pegou a sua própria espada, a prendeu entre pedras e lançou seu corpo sobre a espada. Tentou tirar sua própria vida. Quando o soldado, o guarda-costas, viu o que ele fizera, pensou assim: eu que não vou ficar aqui. E ele pegou e se matou. Só que quando morre o guarda-costas, Saul ainda está vivo, está agonizando. Apareceu por ali alguém e então disse: Saul, eu acho que uma amalequita, e disse: vem aqui, termina o serviço que eu comecei, eu tentei tirar minha vida e não consegui, vem aqui, termina o serviço. E esse amalequita sobe sobre o corpo de Saul, força o seu corpo sobre a espada traspassa o seu corpo e então Saul morre. Esse homem vai lá para Jerusalém e leva a notícia: salve-se quem puder, fujam todos, porque Saul está morto, os filhos de Saul estão mortos. De fato, Jonatas também morreu nessa batalha. Salve-se quem puder. Saul morre e agora Davi vem para o trono. Quando Davi chega no trono, ele começa a batalhar contra os inimigos. E não houve nenhum general, nenhum líder de exército, nenhum soldado como Davi. Davi venceu todas as batalhas. E depois que Israel venceu todos os seus inimigos, Israel começou um período de paz e segurança. E é nesse período de paz e segurança que chegamos ao momento do verso que eu acabei de ler. Davi está no palácio real, a paz reina, e Davi se lembra de uma promessa que ele havia feito a Jonatas e também a Saul. Em 1 Samuel capítulo 20, Jonatas diz um dia para Davi assim: olha, Davi, eu sei que você um dia vai ser rei em Israel. O meu pai hoje está reinando, mas eu sei que você foi ungido para ser rei, você que em breve vai se sentar no trono. Faz uma aliança comigo, quando você se sentar no trono, não se esqueça da minha descendência. Você faz uma aliança comigo? Você me promete que você vai cuidar da minha descendência? E Davi prometeu. Por que Jonatas estava preocupado com isso? Porque era costume nos tempos da Bíblia, quando um rei chegava ao trono, matar todos os parentes do rei anterior, para evitar que uma rebelião acontecesse. Esta era a preocupação de Jonatas. Interessante que quando nós chegamos em 1 Samuel 24, você tem o mesmo pedido feito pelo rei Saul. É uma história interessante
Saul estava no encalço de Davi, perseguindo Davi, e Saul teve vontade de ir ao banheiro. E ele usou uma caverna como banheiro. O que ele não sabia era que Davi estava lá no interior da caverna, com todos os seus soldados. E quando os soldados de Davi viram entrar na caverna o rei Saul, que os estava perseguindo, disseram para o rei Davi: olha quem acabou de entrar na caverna. É o rei Saul. Ele está perseguindo você, ele quer matar você. Vai lá agora, mata ele, assuma o trono. Davi disse: eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor? Jamais. Mas silenciosamente, Davi foi até o rei Saul, pegou, quem sabe, uma faca e cortou um pedaço da veste do rei Saul e voltou para o interior da caverna sem que o rei percebesse. Quando Saul saiu da caverna e já estava a certa distância, Davi também saiu com seus soldados e disse assim: ei, rei Saul! E quando Saul se voltou, era Davi, a quem ele estava perseguindo, procurando. E Davi disse assim para o rei Saul: por que você está me perseguindo? A quem saiu para perseguir o rei de Israel? Eu não passo de um cão morto, uma pulga. Para de me perseguir. O que estão dizendo aí ao meu respeito não é verdade. Eu não quero o seu mal. E quer uma prova disso? Olha o que eu tenho em minhas mãos. E sabe o que fez Davi? Mostrou um pedaço da veste que ele havia cortado de Saul. E quando Saul viu na mão de Davi um pedaço da sua roupa, ele percebeu que de fato Saul tivera a chance de tirar-lhe a vida, mas não fizera. E então o rei começou a chorar. E Saul então vai dizer o seguinte para Davi: Davi, eu percebo que você é mais justo do que eu. Um dia você há de reinar sobre Israel, e o reino será forte em tuas mãos. Faz uma aliança comigo. Me prometa que quando você sentar no trono, você não vai dar fim à minha descendência. E Saul demonstrou a mesma preocupação que seu filho havia demonstrado tempos antes, e pediu que Davi fizesse uma aliança com ele e protegesse e guardasse sua descendência. Davi também concordou. Então Davi havia prometido para Saul e para seu filho Jonatas de que ele não acabaria com sua descendência. Agora chegamos a 1 Samuel capítulo 9, ou melhor, 2 Samuel capítulo 9. Davi está no trono e ele se lembra da promessa que ele havia feito a esses dois homens. Então Davi pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade do Senhor para com ele? Sobrou alguém da descendência real? Acompanhe o versículo 2. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba havia trabalhado com Saul e agora servia a Davi. Ziba tinha muitas informações, conhecia muitos detalhes. E quando o rei perguntou sobre a descendência de Saul e Jonatas, ele logo se lembrou de um filho de Jonatas, neto de Saul, que estava vivo. Mas ele deu um detalhe: ele é aleijado de ambos os pés. Você percebe que há um certo preconceito aqui na fala de Ziba? É como se ele estivesse dizendo: Davi, olha para o palácio real, olhe para esta mobília, olhe para esse piso, para essas cortinas. Um aleijado não combina com esse ambiente. Parece que há alguma retaliação na fala de Ziba para com Davi. Mas Davi, sem se importar com isso, com esta fala preconceituosa, Davi pergunta assim: e onde é que ele está? Respondeu-lhe Ziba:
está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Olha que interessante, Ziba sabia exatamente onde ele estava. Ele está lá na casa de Maquir, filho de Amiel. Aonde? Em Lodebar. Você sabe que algumas palavras não foram traduzidas para a língua portuguesa. Elas permaneceram porque são nomes próprios, como Lodebar. Era o local onde estava vivendo o neto do rei Saul. O que é Debar em hebraico? Debar significam pastos, pastos verdes. Debar é uma terra fértil. Você lembra da expressão que a Bíblia usa, uma terra que mana leite e mel? Isso é Debar. E por que mana leite? Porque há muito gado, há muito pasto, muito leite. Por que mana mel? Porque há muitos frutos, muitas flores, muitas abelhas, muito mel. Terra que mana leite e mel é isso, é Debar. Mas o que é Lo, que vem antes de Debar? Lo, em hebraico, é uma contração negativa. Não. Então, Lodebar é uma terra não verde, uma terra que não mana leite e mel, uma terra que não é fértil. Lodebar era a terra do esquecimento. Para lá iam os párias da sociedade, os fugitivos. E lá estava o neto do rei, escondido em Lodebar. O rei Davi mandou que fossem buscá-lo. Eu queria que você imaginasse comigo a cena. A guarda real indo buscar esse aleijado neto do rei Saul, filho de Jonatas. Quem sabe eu imagino que alguém bateu um dia à porta desse rapaz e diz assim, olha, sabe quem é que se aproxima? A guarda real. E ele pensou, me encontraram. Eu fui o único sobrevivente da família real e agora eles me acharam. Certamente me matarão. Esse era o costume dos tempos bíblicos. O pior é que nem fugir ele podia, ele era um aleijado. Sem poder reagir, sem poder fazer nada, esse neto do rei apenas espera a morte. Sabe qual é o nome desse neto do rei? Mefibosete. E o nome Mefibosete significa um nome de vergonha. Esse garoto, envergonhado por sua história, uma vida fugindo, aleijado, sem poder ir nas batalhas, espera agora a morte. A guarda real se aproxima, entra nessa casa, quem sabe ali o grande Benaia, comandante da guarda real de Davi, tenha perguntado, você que é Mefibosete? E quando ele diz assim, sim, sou eu, ele simplesmente espera a morte. Ele espera ouvir o som, o desembanhar de uma espada e a sua cabeça ser decepada. Mas, ao contrário, é dito para ele assim, o rei Davi quer te ver. Quem sabe Mefibosete tenha pensado, o rei quer matar pessoalmente. O rei quer matar com as próprias mãos. E eu não tiro a razão dele, porque o meu avô Saul tentou matá-lo várias vezes. Talvez esse garoto tenha sido colocado, esse homem, em cima de uma cavalgadura, de um animal, e sido levado agora para a cidade de Jerusalém. Você consegue imaginar um animal trazendo esse aleijado, entrando pelos portais da cidade de Jerusalém, indo até o palácio de Davi, o palácio real, na presença do maior rei de Israel? Imagine a cena. Ali está o aleijado, suado, empoeirado, esperando simplesmente a hora da morte. Ele olha o palácio real, a casa onde seu avô morava, mas ele não tinha muitas lembranças daí. Sabe por quê? Porque quando Saul foi morto e a notícia da morte de Saul chegou ao palácio real, a babá do rei pegou esse garoto, Mefibosete, que tinha 5 anos de idade na época, e fugiu com ele para salvar-lhe a vida.
Mas enquanto ela fugia, ela deixou Mefibosete cair ao chão. E por causa desta queda é que ele se tornou aleijado de ambos os pés. Agora ele volta ao palácio, não como herdeiro do trono, não como herdeiro da coroa, um sucessor ao trono, mas como alguém fadado à morte. Aí entra Davi. E quando o maior rei de Israel se aproxima e vê Mefibosete, ele faz para ele uma pergunta. És tu Mefibosete? E ele responde, sim, sou eu, teu servo. E quem sabe nesse momento Mefibosete espera agora a morte, ter sua cabeça decapitada, seu corpo traspassado por uma lança. É o único sobrevivente da família de Saul. Mas ao invés disso, a história tem uma mudança dramática. Olha o que acontece no versículo 7. Davi diz assim para Mefibosete, não temas, não temas, porque usarei da bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Que mudança extraordinária. Enquanto Mefibosete esperava a morte, ele ouve dos lábios de Davi a mais linda expressão, não temas. Mefibosete, não tenha medo. Eu não vou fazer mal nenhum para você. Eu vou usar da bondade de Deus para com você. A palavra hebraica que aqui foi traduzida como bondade é hesed. Eu vou usar da hesed de Deus para com você. Você sabe o que significa hesed? Ela significa bondade, como foi traduzida pelo texto, mas o seu significado principal não é bondade. Hesed é graça. Em outras palavras, Davi está dizendo, Mefibosete, não tenha medo, porque eu vou usar da graça de Deus para com você. Eu não vou fazer mal a você. Eu vou restituir a você todas as terras que pertenciam a Saul. Você será uma pessoa rica. Mais que isso, o pão você vai passar a comer na minha mesa, porque a partir de agora você será meu filho. Você conhece alguma história na Bíblia mais rica do que esta sobre a graça de Deus? Alguém que estava ali merecendo a morte, alguém sem qualquer perspectiva de futuro, de repente, num instante, tem a sua história completamente mudada, o rumo da sua história foi completamente alterado. Ele agora é filho do rei, ele recebe de volta as terras de Saul, ele vai ter agora empregados. Davi perguntou para Ziba, Ziba, você tem quantos homens que trabalham na sua casa? Ziba respondeu, 35. Aí Davi diz assim, pois a partir de agora você e todos eles serão escravos de Mefibosete. Vocês vão trabalhar as terras que eram de Saul, vão plantar e colher, nada vai faltar para ele. Todas as terras que eram de Saul serão dele, mas o pão ele vai comer agora na minha mesa, porque a partir de hoje ele é meu filho. Imagine comigo a cena. Aí está posta a mesa real, Davi se assenta e nela se assentam todos os filhos do rei. Davi tinha 17 filhos. Aí vem o primeiro. Quem é ele? Salomão. Nada menos do que o homem mais sábio do mundo. Aí vem o segundo filho, Absalão. Quem é ele? O Miss Universo. O homem mais bonito do planeta. A Bíblia diz de que da planta dos pés ao topo da cabeça, Absalão não tinha defeito. E um por um os filhos de Davi vão sentando. E quando todos se assentam, quem sabe eles querem começar a refeição, mas Davi diz, não, nós só iremos começar quando todos os filhos estiverem à mesa. E quem sabe os filhos se olham, mas pai, todos já estamos aqui. E Davi diz assim, não, todos não. Ainda falta um.
E quando Davi diz, ainda falta um, ouve-se os sons surdos de uma muleta que se aproxima. Quem é? Mefibosete. Lentamente, com sua muleta, ele se aproxima da mesa. Quem sabe ali uma cadeira está reservada ao lado de Davi. Ele sobe com dificuldades nessa cadeira, se assenta, olha para Davi e diz, pai, desculpe o atraso. E Davi diz, filho, não tem problema. Aqui ninguém começaria sem você, porque você é meu filho também. E quando este aleijado Mefibosete se assenta à mesa do rei, a mesa real cobre o seu defeito. E a mesa do pai, ele é um perfeito como os outros filhos. Você conhece uma história mais bela sobre a graça de Deus? A mesa do Pai cobre todos os nossos defeitos. Por nossos pecados, merecíamos a morte. Estávamos destinados a ela. Mas Davi é um tipo do Senhor. E nessa história, é aquele que nos resgata da morte e do pecado, nos restitui todas as coisas e nos faz seu filho, sua filha. Querido amigo, quando nos assentamos à mesa com o Pai, a mesa do Pai cobre todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, e nós somos perfeitos e santos à vista do Senhor. Não importa quão indigno você se sinta hoje. Talvez você não se orgulhe das coisas que tem feito nos últimos dias. Talvez você tenha caminhado por caminhos longe do Senhor. Mas o Pai te ama. E a única coisa que pode nos atrair a Deus é compreender o quanto Ele nos ama. Quando nós entendemos o quanto o Senhor nos ama, o amor a Ele desperta em nosso coração. Porque há uma lei no céu que ensina, só o amor desperta o amor. Ele ama você. E se você não gravar nada do que eu disse no estudo de hoje, entenda apenas uma coisa. O Pai te ama, não pelas coisas que você faz. O Pai ama você por ser quem você é. Filho e filha de Deus. Ele ama você. Não importa o que você fez ou o que você fará. Ele sempre vai amar você. E junto à mesa do Pai, há um lugar esperando você. Porque a graça de Deus, ela alcança hoje a nossa vida. Querido amigo, querida amiga, como o Pai ama você. Se você tivesse noção do quanto Deus te ama, você correria hoje mesmo para os braços dele. Ele está aqui do seu lado, desejando a sua salvação. Abra a porta do seu coração, deixa que Jesus entre. Ele vai mudar completamente a sua história, porque você é um filho, você é uma filha. Há uma herança extraordinária para você. Há um lugar junto à mesa do Pai. Há uma vida eterna esperando você.